O verdadeiro conhecimento nos liberta da caverna do excesso de informação. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje é O excesso de informação, Platão e sua caverna. Os antigos filósofos deixaram conhecimentos que podem ser aplicados a assuntos atuais, até mesmo aos temas que eram desconhecidos à época deles, como é o caso dos meios audiovisuais de comunicação e de propaganda massiva. Platão, filósofo clássico que escreveu grandes diálogos, expôs o seu pensamento filosófico em mitos e alegorias, expressando assim verdades atemporais que continuam sendo suporte de compreensão para os nossos dias. O seu mito da caverna pode ser lido com diferentes chaves de interpretação. Apesar de antigo, esse mito guarda uma surpreendente semelhança com problemas dos nossos dias, como o excesso de informação dos meios de comunicação. A informação nos influencia e projeta sombras de uma verdade cada vez mais virtual. Vamos imaginar uma caverna abaixo da terra. Homens acorrentados uns aos outros sentam-se de costas para a entrada, olhando para uma parede da cavidade. Da caverna sai um caminho que sobe ao exterior. Por ela não entra totalmente a luz do sol. No meio há um fogo sustentado por homens que o utilizam para projetar, com alguns objetos, sombras aos acorrentados. Eles somente veem as sombras dos objetos na parede. Como nasceram e cresceram vendo essas sombras, creem que essa é a realidade das coisas. Seus olhos se habituaram à obscuridade e essas sombras são o único entretenimento e meio de informação que têm. Os homens da caverna, estando acorrentados, não podem ver nem conceber outra realidade. Mas um deles desperta de seu estado, liberta-se de suas correntes e vai até o exterior. Percebe que existe outra realidade que é mais verdadeira, em que os objetos e imagens são iluminados pela luz do sol. As sombras representam um mundo sensível que acessamos por meio dos nossos sentidos. Elas proporcionam um conhecimento relativo e temporal, em que tudo é contraditório, sendo uma sombra dispersa do mundo inteligível. Neste nosso tempo, os amos da caverna alcançam os humanos pelos meios audiovisuais. Certamente, os meios de comunicação não são prejudiciais, mas o perigo está no mau uso que se pode fazer deles. A versão moderna do mito consiste em que, ao invés de cavernas, agora existem realidades virtuais. Ao invés de escassas sombras projetadas, agora há a exorbitância delas. O excesso de informação é o grilhão que aprisiona o ser humano hoje, levando-o a acreditar que tem a liberdade absoluta de saber e informar-se sobre tudo. Porém, essa suposta liberdade está condicionada por certos amos da caverna. Assim, atingimos uma realidade limitada, fruto de propaganda e publicidade que quase nunca oferecem informação precisa, mas sim informação que distorce ou disfarça a realidade, com o propósito de persuadir ou manipular, para que alguns obtenham grandes benefícios. Hoje recebemos uma grande quantidade de informação, e que nos leva a nos considerarmos conhecedores da realidade. Contudo, para adquirir novos dados é preciso esquecer outros. O ser humano atual está sacrificando conhecimentos profundos, de qualidade, em troca de informação supérflua, em quantidade. As sombras de informação vão nos afetando constantemente, porque nos obrigam a desviar a atenção do profundo para nos levar ao superficial, ao insípido ou anedótico. O que podemos fazer quanto ao excesso de informação? Se retomamos o mito, chega um dia em que um dos acorrentados vê que a caverna tem uma saída. Então decide se libertar e se encaminha pouco a pouco até a luz do sol. A princípio, essa luz o cega,
Mas pouco a pouco ele vai se adaptando e vê os objetos em si, que são mais definidos e reais que as sombras que costumava ver. O liberto começa a entender que o mundo real está iluminado pelo sol, que é como Platão representa a ideia do bem, causa do bom, do belo, do justo, do verdadeiro. Sua luz chega do mundo inteligível. Nossas correntes não são físicas, mas mentais. O verdadeiro conhecimento nos ajuda a ser mais livres. Para chegar a ele, devemos selecionar os conteúdos que recebemos. Recordemos, a informação somente é útil na medida em que somos capazes de relacioná-la a outros conhecimentos e extrair dela uma consequência. A quantidade de informação adequada se relaciona à nossa capacidade de refletir sobre ela e de integrá-la a outros conhecimentos. A informação recebida deve potencializar a nossa memória, não o esquecimento. Quase todas as informações se baseiam em opiniões e podem variar. Só a verdade pode perdurar no ontem, hoje e amanhã. As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo O Excesso de Informação, Platão e Sua Caverna, escrito por Alejandro Chaverra, que você pode ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Eu sou Jerusa Garay, voluntária da Nova Acrópole.